Olha, eu estava falando aqui na abertura do Redação da importância do Novembro Azul. Essa campanha para os homens fazer o exame de próstata, que é um dos flagelos dos homens. E eu estava dizendo também que agora, no mês passado, foi o Outubro Rosa, quando as mulheres também foram convencidas, foram assim advertidas sobre a importância de fazer o exame do câncer de mama e também do útero, que são considerados também flagelos femininos. Vamos lá, gente, enfrentar o urologista e fazer o exame de próstata. A campanha do Novembro Azul é um alerta aos homens quanto à importância da prevenção. A ação começou no dia 1º e segue por todo o mês. Cerca de 70 mil casos da doença devem ser registrados este ano no Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer. 1 a cada 7 minutos é mais de 1.000 acima do que foi registrado no ano passado. O tumor é o tipo mais comum entre os homens, perdendo apenas para os de pele não melanoma, provocados principalmente pela exposição solar, tipo número 1 entre a população mundial. A campanha, realizada há 6 anos, reforça a importância da dedicação à saúde, sobretudo de forma preventiva. Segundo especialistas, exames rotineiros devem ser realizados a partir dos 40 anos. No check-up, é bom lembrar, devem estar incluídos o toque retal e a dosagem de PSA, fundamentais para diagnosticar precocemente o câncer de próstata. E hoje tem futebol, derrotas, jogo, empates. O América enfrenta o Paysandu às 9h30 da noite na Arena Independência, em disputa válida pela 34ª rodada da Série B. Vamos agora bater uma bola com o Redação Futebol Clube, com os comentaristas Wesley Gonçalves, João Paulo Costa e Cristiano Freitas. Vamos começar pelo América, que joga daqui a pouco. O time está embalado, não é, João? É isso. Joga às 9h30, vai receber o Paysandu, que ainda tem chances de subir à Série A. Então é uma parada difícil, sim, Barroso. O jogo vai ser às 9h30 no Independência. O América vem, como você mesmo disse, embalado, porque, na minha opinião... Vem de vitórias, né? Vem de vitória e, na minha opinião, precisa de 2 resultados positivos para alcançar a meta, né, o objetivo de chegar à primeira divisão. Enfrenta hoje o Paysandu. 2 jogos, só para a gente entender melhor. 2 de 5? São 2 de 5. Isso. E na realidade é o seguinte... 2 jogos em 5 para conseguir alçar. Subir. Existem alguns matemáticos que discordam um pouco disso. Mas, caso, né, o América vença o Paysandu e o Vitória, acaba eliminando aí 2 grandes times, ou então diminuindo as chances desses times alcançarem... O América continua no segundo lugar? Sim, continua no segundo lugar. Muito boa. O América, inclusive, Barroso, vai com João Ricardo, Wesley Matos, Alisson e Anderson Conceição. O Valber Leandro Guerreiro, Tony, o Marcelo Toscano e o Xavier, que entra ali na vaga do Brian, que parece estar com uma gripe e não vai ter condições de jogo. Um jogador é com a charada dele, né? Ele está até com a camisa 10 ali, é para jogar na América não, né? O Wesley e o Isso Wesley. passa nem na porta. E na frente aí a gente vai ter o Pablo e o Richarlison. Então eu acho que é uma possibilidade do América aí vencer esse jogo e já ir ficar mais tranquilo. O Paysandu vem para o jogo da vida do time nesse campeonato. Porque sabe que sair daqui com o resultado negativo afasta qualquer possibilidade de subir para a primeira divisão. E vamos conversar sobre o Galo, a grande notícia é o Galo, né? Você compreende, né, Wesley? O Galo hoje é a notícia. Todo né? espaço Eu queria até ele. colocar aqui, sabe? Olha aqui. Porque se não for Olha notícia aqui. hoje também não vai ser mais. Vai falar o que depois, né? O Atlético é notícia sempre quando perde. Pode ir. Não, a grande notícia é o seguinte, a gente falou muito aqui, vamos conversar de uma maneira bem frontal, que o Atlético foi muito prejudicado pelos juízes. Foi até computado por jornais de São Paulo que o Corinthians ficou 7 pontos à frente graças a erros de juízes favorável ao Timão, né, o chamado Timão. E isso, de uma certa maneira, prejudicou o embalo do Atlético, prejudicou a performance do time. Mas hoje parece que ficou incontestável que o Corinthians merece a taça e que o Atlético caiu naquela derrota desde aquela derrota de 4-0 para o Santos, depois 4-1 para o Sport, e agora dentro de casa, no Horto, perder de 3-0, provou que
A possibilidade matemática é muito fraca, mas moralmente não merece. Não merece a... Corrigir, dentro de casa do América. Pode continuar. Olha só, você tem toda a razão, Barroso. Isso eu sou praticante de fazer Sim, uma colocação assim, digamos, autocrítica, né? o Atlético é uma série de coisas que aconteceram aí com o Atlético no decorrer do campeonato que levaram a essa situação aí que a gente não pode esconder do torcedor. Essa chance matemática para a gente ela não existe, porque o Corinthians precisaria perder entre 5 jogos e precisa perder 4 e o Atlético ganhar os 5, sendo que durante todo o campeonato o Corinthians só perdeu 4 partidas. Então é uma situação praticamente impossível de acontecer, né? Alguns erros, agora é hora do Atlético... Seria um raio cair 4 vezes no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. É o momento do Atlético começar a pensar o seu 2016, né? Precisa ainda focar em mais algumas partidas aí para garantir o seu segundo lugar. A vaga da Libertadores já está aí 99% garantida. Agora, esse segundo lugar é importante porque existe uma diferença de premiação na CBF do segundo colocado para o terceiro, né? Então, obviamente, um clube igual ao Atlético, um dinheirinho que cair a mais no cofre, né? Não só o Atlético, mas todos os clubes, por exemplo, que estão fora desse patamar tabela de aí. quem vai enfrentar também altera, né? Deve ser por exemplo, bem pequeno, porque esse aqui ganhou 2 lá e tá quebrado, deve ser um dinheirinho bem michuruca. Olha só, é um valor que faz diferença, principalmente quando você está disputando com equipes igual o Corinthians, que tem uma receita muito maior do que a do Atlético, né? Os erros que aconteceram esse ano começaram pela avaliação da diretoria, né? Avaliou mal o elenco, né? Quando você olha para o banco de reservas e vê um jogador como o Patrick, que não é um mau jogador, mas um jogador que é um lateral direito de origem, foi colocado na esquerda, foi colocado como ponta esquerda, como ponta direita, você vê que tem uma carência grande no elenco. Isso não foi avaliado bem, né? Outro erro, o Levi, no jogo contra o Corinthians, quando ele tomou o gol, ele abriu o time, mas abriu de forma errada. Ele sacou o Giovanni Augusto, que é um jogador de mais velocidade, deixou o Dátolo em campo, e aí o Corinthians tomou conta, porque o Corinthians tem um time muito rápido. E o Atlético ficou com o Lucas Prato, que é um jogador mais lento, ficou com o Dátolo, que é um jogador mais lento. O próprio Carioca é um jogador mais lento, então o Atlético foi engolido e o Levi errou aí nessa substituição. Nada disso, né, tira o mérito do Corinthians, que jogou muita bola durante todo o campeonato. Quando o Corinthians oscilou aí umas 3, 4 partidas, a arbitragem segurou a onda do Corinthians e depois o Corinthians foi passando por cima de todo mundo. A campanha do Atlético é muito boa, tá? Existe o Atlético, a porcentagem hoje, o aproveitamento do Atlético hoje dentro do campeonato é um aproveitamento maior do que alguns times que foram campeões aí durante os pontos corridos, né? Então não é uma campanha ruim, mas realmente o Corinthians, do meio do campeonato para cá, está sobrando, isso é indiscutível. O Atlético precisa refletir aí daqui para frente, tentar aí achar alguma forma de conciliar o problema financeiro com as contratações que vai precisar fazer para o ano que vem para a Libertadores. O Wesley, você que é o roqueiro do Cruzeiro, você falou que gosta do rock. Do rock, roqueiro do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro empatou. O Cruzeiro empatou, nós jogamos num pasto, né, no jet ski para poder jogar. Cruzeiro tentou. Tinha cada poça lá, né? Eu vi um cada poça, tomou um gol de primeiro chute do Avaí, a bola entrou. E aí o Cruzeiro sentiu dificuldades, perdemos alguns gols, mas o Cruzeiro, ele dá uma perspectiva para a torcida, que o 2015 começou muito mal, né? Com Luxemburgo atrapalhando o meio de campo, veio o Mano, novas perspectivas, um novo planejamento. E o Cruzeiro, quando termina um ano em ascendência, no outro ano ele promete. Em 2002, por exemplo, a gente estava mal, aí o Luxemburgo chegou, azeitou o time, fomos campeões em 2003. Eu creio num grande campeonato do Cruzeiro ano que vem, no Campeonato Brasileiro. A receita para ganhar o Campeonato Brasileiro é simples. Não é estádio, não é cuspir. A receita é simples. É ganhar os jogos dos pequenos, beliscar os grandes e ficar preocupando com o juiz, não. Por isso que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Ficar esse chororô aí, ano passado a gente também foi prejudicado em alguns jogos, mas o Cruzeiro fez da bola
o seu campeonato. Então, quando o outro time do outro lado fica chorando, juiz e etc e tal, a gente sabe que o time mineiro tem que ganhar na bola. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, então é possível ganhar de Paulista, Carioca, Gaúcho. O Cruzeiro é o exemplo disso aí. E o América que vai subir, né? Estamos com vocês. O América vai subir, ano que vem o futebol de Minas Gerais vai estar fortalecido com o América na primeira divisão. E a gente quer um América forte. Não é bate e volta, não. Subir para depois cair. A gente quer Barroso, um América... Deixa eu só falar uma coisa que é importantíssima aqui. É inadmissível no estádio de futebol. Aconteceu o que aconteceu domingo. Alguns indivíduos cuspindo no treinador do Corinthians, né? Isso não é admissível. E o pessoal da segurança do estádio, né? Porque o estádio é cheio de câmeras, precisa vir a público responder. Porque se tem alguém cuspindo, eles precisam identificar essas pessoas e essas pessoas precisam responder um processo por causa disso. Porque não dá para você... Já passou da época desse tipo de situação. A gente não pode aceitar isso mais. O Atlético corre o risco, mais uma vez, de ser punido por conta desse mau comportamento de torcedor. Quem sabe ficar no xilindró uns 2 ou 3 dias cuspindo lá. Pois é. Cuspindo lá no cuspindo. Olha, eu agradeço. A gente está precisando de falar de cultura e por isso o futebol nós vamos falar muito mais na quinta-feira. Muito obrigado, agradeço aos três. E hoje o saxofonista Gil Costa se apresenta na Fundação de Educação Artística, que fica na rua Gonçalves Dias, 320, no Funcionários. A atração faz parte da 15ª edição da série de shows do Prêmio BDMG Instrumental. Gil Costa vai apresentar um repertório autoral do seu primeiro CD Ticonino, ao lado do convidado especial Fábio Torres. Entre as composições do CD Ticonino estão as músicas vencedoras da premiação, Noite do Dente, Mala Véia e Sossego. A entrada é franca e o show acontece a partir das 8h30 da noite. Mais informações pelo telefone 3226-6866. Muito bom o sax, né? E também hoje acontece no Conservatório da UFMG, que fica ali na Avenida Afonso Pena, 1534, no centro, mais uma edição do projeto Palco Livre. Os 8, grupo de música instrumental, é o convidado da noite. O Grupo Os 8 foi criado em 2012, com a finalidade de experimentar uma formação instrumental ousada e exótica em Minas Gerais. A apresentação promete composições dos grandes nomes da música popular, como Milton Nascimento, Toninho Horta e Ari Barroso, dentro de um arranjo inovador. A entrada é franca e o show começa a partir das 8 da noite. Mais informações pelo telefone 3409-8300. Muito bacana, né? Viver com animais em apartamentos, hoje em dia, é muito comum mesmo. Tem pessoas que estão substituindo os filhos por pequenos animais. Há, porém, certas regras que devem ser seguidas pelos moradores. Para falar sobre essas regras e como proceder em caso de conflito com outros moradores, nós recebemos Alexandre Fadel. Ele é advogado especializado em direito imobiliário. Essa é uma pauta, uma discussão que pega fogo nos condomínios. Pega muito fogo. Porque isso... Problema recorrente, né? Tinha uma revista que eu cheguei até a trabalhar em um período, né, que fez uma capa assim, A Nova Família Brasileira. Tinha um casal e um cãozinho. Um cãozinho, né? Um cãozinho. Era a capa da revista A Nova Família Brasileira. Exato. E isso, naturalmente, as pessoas estimam o cãozinho ou o gato, devem ter outros animais também, como filhos. Sim, claro. Como alguém doente, querido da família, e cada um tem o seu amor pelo pequeno animal, é tudo bem. Mas só que isso costuma incomodar o vizinho, há latidos, há fezes, há muitas outras coisas. Exato. Como é que você analisa esses conflitos e como é que são os caminhos de solução? Olha, Barroso, a primeira coisa é ver o que a convenção do condomínio diz, né? Agora, a convenção pode vetar a presença de animais. Ela não pode vetar mais a presença de animais, não por alteração de legislação, não. Os últimos julgados, a jurisprudência do Brasil, ela vem encaminhando de alguns anos para cá
que o animal de estimação, se ele não causar nenhum tipo de risco, né, um animal de difícil trato, perigoso, se ele não trouxer problema de salubridade, se for, né, tiver higiene corretamente, transitar dentro dos locais permitidos pelo condomínio, não há por que proibir, mesmo que a convenção o proíba. Tá? Então, o que tem acontecido? As pessoas têm ajuizado ações e os juízes, já de alguns anos para cá, mesmo proibido pela convenção, têm autorizado a permanência. Lembrando, o animal também tem que ser dócil, né, e não pode trazer nenhum tipo de problema para os vizinhos graves, vamos colocar assim. Seria higiene mesmo, seria doenças e o risco mesmo dele avançar, né, um cachorro, por exemplo, avançar numa criança, num condômino, né? Então, se ele tiver um retrospecto nesse sentido, ele não vai ser mantido naquele condomínio, naquela sociedade. Olha, agora, você falou que não pode haver um veto, né? Uma proibição. Uhum. Mas, naturalmente, tem regras que têm de ser obedecidas, né? Sim. Regras de higiene, de transporte. Barulho. Né? Barulho. Né? Um cachorro, por exemplo, ele pode ser obrigado, né? O proprietário é obrigado a transitar com ele só em determinados lugares daquele condomínio. Se for usar o elevador no colo, né? Sim. Ou descer pela escada. O empregado de um prédio, de um condomínio, não pode ser confinado àquele elevador de serviço. Isso eu sei que é proibido, já está proibido. Agora, o animal e o dono podem ser confinados no elevador de serviço? Ainda está havendo esse entendimento, né? Porque, como eu disse, não existe uma lei que disciplina isso. A lei seria a convenção. Mas as convenções antigas, principalmente, eram muito rígidas. Simplesmente proíbe sob pena de multa. E mudou, né? O direito vem mudando. Inclusive, existe um projeto de lei que está para ser aprovado a qualquer momento, de autoria até do Anastasia, a nível federal, para mudar o Código Civil, onde os animais vão deixar de ser meras coisas para ser bem móvel. O senador Anastasia é protetor dos animais. Tem. Então, já está em fase de final aí, de aprovação, onde vai ser inserido no Código Civil como bens móveis, para elevar um pouco a garantia dos animais, né? Que já vem sendo protegido desde 88, a Constituição, enfim. Mas isso já é um sinal de que o Brasil está evoluindo muito, porque o animal já deixou de ser realmente simples coisa, né? Ele integrou a família, como você bem disse, ele já tem um papel importantíssimo na sociedade, existem trabalhos e estatísticas que mudam até a saúde da gente, né? Quando você tem um animal de estimação, melhora, a pressão abaixa, a autoestima, enfim, isso aí e pegando a sua dica de animais, agora tem plano de saúde, tem várias outras coisas, né? Como alguém da família, realmente. Não é à toa que está movimentando milhões de reais esse mercado de pet shop, por exemplo, né? Mas no pragmatismo da vida, né, no pragmatismo dos condomínios, os donos dos animais tendem a andar com aquela pazinha, com aquele saquinho, se eles defecarem, seria uma regra, uma regra válida, né? Ele tem que recolher o dejeto, né? Enfim, ele pode sim ser até obrigado, dependendo da raça, a andar com a boqueira dentro do condomínio. Isso aí existe. Então, o elevador de serviço, se existir, né, não pode permanecer um playground onde a criança está ali brincando. Então, realmente, essas regras devem existir. O que não pode é proibir totalmente. No caso de um pitbull, por exemplo... Pitbull dificilmente seria aceito, né, num condomínio. Né? Mas eu, quando vejo um pitbull na rua, assim, eu faço igual o Romário, quando era jogador, você lembra? Foi lá no Rio de Janeiro, veio um pitbull, ele subiu em cima de um carro. Como ele é famoso, ele já era, ainda é famoso. Tiraram foto, ficou famoso, ele lá em cima do carro, morrendo de medo. Razão, mas é um cachorro que, se te der uma bocada, acho que ele fixa a boca lá e costuma até matar, né? Eu acompanhei um processo em que a dona de um pitbull pediu ao juiz que permanecesse no condomínio e ela perdeu. O juiz mandou ela se retirar sob pena de uma multa diária. Ela ficou tão chateada que ela mudou realmente. Ela falou que o animal era como se fosse o filho dela. O juiz falou assim, compra um totó para você, um totozinho. Essa raça ele não permitiu. Totozinho. Agora aqui, e outra coisa, é o barulho, né? Sim. Todo mundo gosta de cães. Eu desde de meninote, eu sempre gostei de cachorros. Sim, Se hoje eu não tenho, porque eu não tenho oportunidade, eu tive um até alguns anos, mas ele veio a morrer. Mas todo mundo gosta. Mas se você vai lá dormir às 22 horas, 23 horas,
meia-noite Cachorro e um cachorro que incomoda, não né? para de latir. Aí entra na regra geral, né? O vizinho poderia estar com a música alta, como o cachorro fazendo barulho. Ele pode ser impedido de manter o cachorro lá, assim como uma música alta, uma festa, enfim. Aí entra na regra geral, tá? Realmente não pode, né? Não existe um limite, algo assim, mas o Código Civil é claro. Se o vizinho fizer algo que vá te causar problema, sossego, saúde, salubridade, ele pode ser obrigado a se abster sob pena de multa diária. Então entra na lei do silêncio, né? Entra na lei do silêncio. O cachorro, então, que E direito à muito. vizinhança. Tem algumas raças que lá tem de maneira compulsiva. Compulsivo. Eu tive, por exemplo, que eu falei que eu tinha um cachorro, que eu, até poucos anos, que eu estimava muito, mas ele era um husky. Um husky que ele só uivava, só uivava. Só uivava. Uivava à noite, né? Aí começa a incomodar, né? Não precisa nem estar em condomínio, né? Às vezes uma casa para outra também incomoda, né? Tá certo. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso. Tá tem que ter certo. consciência, né? Ô, Fadel, você entrou aqui, eu nem te falei assim, boa noite, Fadel, como vai? A nossa correria. Nessa correria, porque já estava assim com o tempo já ficando meio difícil. Mas eu lhe agradeço muito e uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. E o Redação BH News espera contar com sua presença amanhã, 18h30 aqui na BH News TV.